Minha voz não tá boa, mas o som também não está ajudando aqui. Ela não está tão ruim assim. Né? Oi, é o quarto culto que eu estou pregando, mas... 1, 2, agora melhorou até, filho. Obrigado, viu? É o quarto culto, mas a voz está gastinha um pouquinho, mas a gente está feliz, né, de ver tudo aquilo que Deus tem feito aí ao longo dessa semana, né, do dia de hoje, né? Hoje, obrigado. Deixa eu até aproveitar e sentar aqui, né? Nós tivemos mais de 2.000 pessoas hoje passando por aqui, né? Os 3 cultos que antecederam aqui extremamente lotados, né? E a gente louva a Deus não só por isso, mas muitas pessoas entregando a vida para Jesus, e isso é o que mais alegra o nosso coração e que nos renova, né? Então, às vezes, por fora nós estamos cansados, mas internamente o Senhor está renovando a gente quando a gente vê a obra de Deus sendo feita, e é tão lindo, né? A gente vê, hoje foi realmente uma coisa muito forte, né? Muitas decisões por Jesus, que já tinham ocorrido lá na montanha, depois quem não entregou a vida lá para Jesus, acabou entregando aqui, né? Eles estavam comentando, teve gente lá que resistiu até o último momento de entregar a vida para Jesus lá, chegou aqui, entregou a vida para Jesus, e a gente fica muito feliz com isso. Antes de eu trazer a palavra, né, é a última palavra da nossa série, do Monte ao Coração, eu quero aproveitar esse momento para lembrar você dos nossos dízimos e das nossas ofertas, né? Nós vimos que no Sermão da Montanha, uma das coisas que Jesus nos ensina é como é que a gente lida com os nossos tesouros, com os nossos recursos, né? Ele fala, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E no mesmo texto, a gente viu no Sermão da Montanha, que ele fala que a gente não pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Não dá para servir a Deus e servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? Então, uma das formas que a gente tem de declarar que a gente não serve ao dinheiro é quando a gente entende e devolve a Deus aquilo que pertence a Deus. O dízimo, que é a 10ª parte daquilo que a gente ganha, nada mais é do que devolver ao Senhor uma parte do tudo que Ele tem nos dado. E quando a gente faz isso, a gente está falando, o nosso coração não está no dinheiro, mas nosso coração está no Senhor. E nós devolvemos ao Senhor a parte que lhe é devida. Para que a igreja possa existir, para que a igreja possa funcionar, para que ela possa se propagar, é preciso dos recursos, dos dízimos e das ofertas. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos, na realidade, honrando a Deus e fechando as brechas da nossa vida, falando assim, não existe brecha para idolatrar o dinheiro, para o Deus Mamon na minha vida. Então, é um privilégio, né? Quando a gente entende isso, é um privilégio a gente poder fazer parte desse momento, e não um peso, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, faça isso com alegria e não com peso no teu coração. Então, eu queria que você pudesse agora separar o teu dízimo, a tua oferta. Você pode fazer ele de forma eletrônica, através do Pix da igreja, pix@edificando.com.br. Você pode fazer isso dos meios eletrônicos, enfim, você pode fazer através do cesto que vai passar aí. O que não falta são oportunidades de você contribuir, né? Talvez você fale assim, não trouxe a carteira, mas você trouxe o celular, dá para fazer um Pix, dá para fazer alguma coisa. O mais importante é o teu coração, né? Por isso que Jesus fala tanto sobre isso, ele vai trazer esse assunto sobre finanças no cerne do Sermão da Montanha, o seu principal sermão. Então, separa aí o teu dízimo, a tua oferta, eu quero orar com você. Você que está em casa também pode fazer isso através dos meios eletrônicos. Pai, eu te dou graças pela vida de todos aqueles que têm sido dizimistas, que têm sido ofertantes, que têm ajudado, Senhor, a manter a sua obra, Senhor, e que têm entendido o privilégio de contribuir com o teu reino, Senhor, de devolver a Ti a parte que lhe cabe, Senhor.
que Tu continues abençoando a vida dessas pessoas, dessas famílias, abençoando o trabalho, as empresas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro por aqueles que gostariam de contribuir, não o podem fazer porque estão desempregados ou sem trabalho. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu estejas abrindo a porta de trabalhos, abrindo a porta de negócios, de contratos, para que eles também possam, Senhor, contribuir com o Teu reino. E eu oro por aqueles que podem contribuir e não fazem, que o Teu Espírito Santo, que é aquele que convence, possa ministrar a cada um o privilégio que é poder contribuir com o Teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom? Enquanto passam os cestos, eu só queria lembrar vocês, nós temos umas visitas muito especiais aqui nesse dia, né? Temos um time aqui da Paraíba, lá da igreja da Paraíba, né? O Anderson, nosso missionário, está aqui, veio participar do Legendário, foi no Legendário, já voltou. Ele, o Helder, cadê o Marcelo? O Marcelo estava aí, está por aí, está por aí. O Anthony lá do Piauí também está aqui. Hoje nossos missionários resolveram vir todo esse final de semana. Mas os três aqui participaram do nosso Legendário, né? Estão aqui firmes, glória a Deus. E também pastor Joel, pastora Zilá, que também vieram para estar aqui cultuando hoje conosco. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Muito bom tê-los aqui. Eles que começaram ali o trabalho na Paraíba, que o Anderson está dando ali continuidade, está apoiando ali o trabalho, junto com o Helder, com o Marcelo e tal, e a gente fica muito feliz de saber que Deus tem feito grandes coisas. Essa semana ainda a gente bateu papo, eles estavam falando da alegria, né, dos batismos que teve lá, de tudo aquilo que Deus está fazendo ali. A gente está muito feliz em poder ser parte e colaborar também com essa obra, né? Você também pode cooperar e contribuir. Vamos lá, então. Nós estamos no último, a última mensagem da nossa série do Monte para o Coração. Nós estamos há 2 meses estudando o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E quando eu falo que a gente está 2 meses estudando e pregando só em cima do Sermão da Montanha, nós poderíamos passar 1 ano inteiro, porque cada aspecto, cada versículo do Sermão da Montanha daria uma pregação. Só a oração do Pai Nosso que eu ministrei aqui em um domingo, daria para nós fazermos uma série e ficarmos 2 meses só em cima da oração do Pai Nosso. Então, a oração, o Sermão da Montanha é algo tão rico, por isso que é considerado o maior sermão de todos os tempos, o maior, melhor e mais profundo sermão que nós temos conhecimento de que qualquer pregador possa ter pregado. Jesus ali, diante de uma multidão ali na montanha, ele coloca e lança fundamentos da fé, fundamentos da nossa vida cristã. E Jesus começa lá no capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças, que como nós vimos aqui no começo, é a receita de Jesus para você viver uma vida abençoada, para você viver uma vida feliz. Jesus começa o Sermão da Montanha falando: você quer ser feliz? E felicidade é uma coisa que a gente está vivendo tanto. Todas as pessoas, né, tem autores de livros, né, há pessoas, influencers falando sobre felicidade, e é uma busca do ser humano, a busca pela felicidade. E Jesus começa o seu sermão falando sobre felicidade. E aí ele começa falando sobre felicidade, sobre ser abençoado, de uma maneira um pouco diferente do que a cultura, tanto a cultura da época quanto a cultura de hoje,
podem considerar felicidade. Ele começa a falar, olha, felizes são os que choram. Já começou estranho, como assim? Felizes os que choram, felizes os pobres, felizes os que choram, né? E a gente vive no meio de uma sociedade que feliz é aquele que é rico, feliz é aquele que está tirando foto no Instagram, dando risada. E ele está falando, felizes são aqueles que choram, felizes são os humildes, os mansos. E a gente vive numa sociedade que fala que felizes são aqueles que são os desbravadores, o cara que acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado e vai e tal. Então, Jesus vai na contramão, tanto naquela época quanto na época de hoje, do conceito de felicidade, do conceito do que é ser feliz sob a perspectiva de Deus, sobre a perspectiva bíblica, sobre a perspectiva do reino de Deus. E aí Jesus vai e continua e vai desconstruindo algumas outras coisas. Ele vai falar no Sermão da Montanha sobre a gente ser sal da terra e luz do mundo, sobre como Deus tem nos chamado para a gente viver nesse mundo e ser um agente que reflete a glória de Deus e os valores do reino de Deus no mundo que nós estamos vivendo. Depois ele vai falar sobre uma nova maneira de a gente olhar para a lei do Senhor, para a palavra de Deus, né? Então ele vai falar, por exemplo, que adultério, um adúltero não é só a pessoa que cometeu um ato sexual com outra pessoa que não é o seu cônjuge, é aquela pessoa que já concebeu na sua mente. E ele vai aprofundando no coração aquilo que está no coração de Deus. Ele vai, como eu disse, subindo a régua, como eu falei nesse tempo. Ele vai falar sobre juramentos, ele vai falar sobre o nosso falar ser sim, sim, não, não. Ele vai falar sobre a gente amar os nossos inimigos, ele vai falar sobre ajudar os necessitados, né? Ele vai falar e nos ensinar sobre oração, sobre como orar, e aí ele vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. E como nós vimos aqui, a oração do Pai Nosso não como um mantra, para a gente sair repetindo, mas como um modelo de nós nos achegarmos a Deus e nós entendermos esse nosso relacionamento com um Deus que é Pai, né? Então, ele vai nos ensinando isso, ele vai falar sobre jejum no Sermão da Montanha, ele vai falar sobre aonde você tem investido, onde você tem colocado os tesouros da tua vida, onde que é que você investe a tua vida, os teus recursos, a tua família, onde você tem colocado isso, né? Depois ele vai falar sobre a ansiedade, um mal tão presente no século que nós vivemos, né? Jesus já vai falar disso naquela época, sobre as preocupações da vida, sobre aquilo que tira a tua paz, que tira você da normalidade, que deixa você ansioso, preocupado. E ele vai falar assim, não andeis preocupado com a tua própria vida. E aí ele vai falar sobre esse Deus que é Pai, que nos sustenta, que nos acolhe, né? E aí, por último, nós vimos, na última vez que eu ministrei, sobre nós julgarmos ao próximo, de não julgarmos ao próximo, da perseverança de fazer aos outros aquilo que nós queremos que façam a nós também, ou de não fazer aos outros aquilo que nós não queremos que façam a nós. Enfim, Jesus dá vários ensinamentos, e ele vai colocando camadas de fundação, de alicerce para a nossa vida. Ele vai pavimentando o nosso caminho, para que a gente possa andar por esse caminho que ele trilhou para nós. Mas aí, quando chega no versículo 13, ele, como bom pregador, e eu falava hoje pela manhã, uma das características da pregação, né, quando eu dou aula de homilética aí para o Inters, eu sempre falo isso, a pregação ela começa com um tema e aí a gente vai afunilando e levando a pessoa a refletir, tomar uma decisão com aquilo que foi falado. Todo pregador, você vai perceber que um bom pregador, ele vai conduzir a palavra para que você, ao ouvi-la,
possa tomar uma decisão e tomar uma atitude prática com aquilo que você está fazendo. E Jesus, como o maior pregador de todos os tempos, vai fazer exatamente isso no Sermão da Montanha. Ele vai falando, ele vai dando princípios, ele vai pavimentando, mas a partir do versículo 13, ele vai afunilando para que as pessoas possam tomar atitudes com aquilo que foi falado até então. Porque não adianta, amados, a gente sentar aqui, ouvir uma palavra e sair daqui e simplesmente, foi legal, foi joia, tocou, até me emocionou, até chorei um pouco, mas achei legal, mas o que eu vou fazer com isso? E o tema dessa palavra é: o que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi na montanha, né? Eu ministrei isso para os legendários que acabaram de voltar da montanha também, mas ela serve para nós que temos ouvido sobre o Sermão da Montanha ao longo desses 2 meses. O que eu vou fazer com aquilo que Deus tem me ensinado? O que eu vou fazer com aquilo que a palavra de Deus tem me confrontado, né? Eu me lembro que quando eu comecei essa série, eu falei que uma das características da palavra de Deus é gerar em nós uma crise. E eu me lembro que quando eu falei isso, algumas pessoas vieram me cumprimentar na saída. Eu sempre fico ali na saída e falo: pastor, obrigado, porque hoje eu estou saindo daqui em crise. Eu falei: que bom, era isso mesmo que eu queria. Porque a palavra de Deus, ela precisa gerar em nós essa crise. Mas não é uma crise para nos abater, é uma crise para nos transformar. A crise que a palavra de Deus provoca em nós é para mexer nas nossas entranhas e fazer com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Que nós nos tornemos discípulos cada vez mais parecidos com Jesus. E é isso, e é nesse ponto que Jesus vai começar no versículo 13 do capítulo 7, a afunilar e convidar a gente para a gente tomar alguns posicionamentos na nossa vida. E aí ele fala no versículo 13 o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para a perdição. São muitos os que entram por ela. Volta lá no 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos que entram pela porta larga. E ele diz assim no versículo 14: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus, depois de ter falado tudo, falou: gente, é o seguinte, eu estou terminando o sermão, você vai sair daqui. E aí fora vai ter 2 portas. Ou você anda pela porta larga ou pela porta estreita. A porta larga te leva à perdição da tua vida, da tua casa, da tua família. E a porta estreita te conduz para o caminho de vida, para o caminho que eu trilhei desde antes da fundação do mundo para vocês. E Deus, Ele é tão bondoso e tão misericordioso, que Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá o livre-arbítrio, que alguns teólogos questionam, mas a gente crê no livre-arbítrio que Deus nos deu, e essa é uma das mostras dele. Ele fala assim: olha, tem 2 portas. Ele fala, tem uma que todo mundo está andando. Todo mundo está caminhando segundo a sua própria vontade, fazendo aquilo que lhe dá na cabeça, achando que não existe pecado do lado de baixo do Equador, como dizia uma música antiga, e achando que tudo bem. Essa semana eu vi um influencer aí, um artista, falando: não, esse negócio, Deus me ama do jeito que eu sou, eu posso fazer o que eu quero, Deus é amor e Deus é amor. E Ele te ama tanto, me ama tanto, que sabe o que Ele fez? Ele fala, note o que Jesus fala, põe o versículo 13 de novo. Ele fala: gente, entre
Ele está falando assim, olha, tem duas portas, mas eu quero tanto que vocês entrem pela porta estreita. Eu amo tanto vocês, eu não quero ver vocês se perdendo, eu não quero ver vocês se corrompendo, eu não quero ver vocês longe da presença do Pai. Por favor, é como se Jesus estivesse falando, entrem pela porta estreita. Tamanho é o amor de Deus. Ele falou, eu estou pagando um alto preço para que você entre pela porta estreita. E o que é a porta estreita? A porta estreita é aquela que não cabe tudo que a gente quer levar. A porta estreita, a definição é, a porta estreita é aquela que não cabe tudo que você quer levar. Eu estava dando um exemplo da bagagem. Quando você vai viajar, seja para a praia, para qualquer lugar, muitas vezes você quer levar mais coisa do que você pode. E aí não dá, você vai ter que escolher o que você vai levar. Se você for fazer uma viagem de avião e comprar aí um preço promocional, você vai levar uma mala de 10 quilos só, de bordo. Eu passei uma semana agora, estive semana passada em Londrina, depois em Curitiba, depois em Rondônia, ministrando ali para pastores, e eu passei uma semana com uma malinha de 10 quilos fazendo esse percurso todo. Uma malinha desse tamanhinho assim. E tinha muita coisa que eu queria colocar. Eu queria levar aquela camisa que você gosta, aquele outro tênis, fala assim, para mudar um pouquinho de vez em quando, é uma semana, né? Mas não cabe lá. E aí você tem que fazer escolhas. O que vai? Ah, vai um tênis só. Ah, vai só 2 calças aqui. Sei lá, 3 camisas, 4 camisas. Mas não dá para levar tudo que você quer. E eu quero que você entenda essa ilustração para você entender o que Jesus está falando com porta estreita. Não dá para você levar para o reino, para o caminho que Deus trilhou para você, tudo aquilo que você quer. O reino de Deus é um caminho estreito, e para isso você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão do pecado, do vício, de tantas outras coisas que às vezes a gente vai carregando na nossa vida e que o Senhor fala, não cabe essa linguagem, não cabe essa forma, não cabe esse desejo, não cabe esse ídolo que você tem feito na tua vida, não cabe. O reino de Deus é uma porta estreita e para você passar por ele você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão de coisas que, mas eu gosto. Vai ter coisas que você gosta e que você vai abrir mão, porque você ama mais a Deus do que aquilo que você gostava. Você está me entendendo? E, gente, quando eu falo de abrir mão, não é um peso. Quando Jesus é o Senhor da sua vida, eu já falei isso para algumas pessoas, mas, puxa vida, você vai se tornar cristão, agora não posso beber. Não é que eu não posso beber, você pode beber, mas eu sinto mais prazer em Deus do que em qualquer bebida pode me dar. Não é por eu não posso, é que eu amo mais a Deus do que a bebida, eu amo mais a Deus do que um prazer qualquer que o mundo pode me dar, eu amo mais a Deus. Eu amo mais a Deus quando eu entrego meu dízimo do que qualquer outra coisa que eu podia fazer com esse dinheiro. Eu amo mais a Deus. E é uma decisão que a gente vai ter que fazer. Porque a porta larga que o mundo oferece vai falar assim, olha, pode, vem, entra, faz o que você quiser, você é o dono da tua vida, você tem o direito de ser feliz. Só que Jesus vai nomear a felicidade de uma forma muito diferente daquela que nós estamos acostumados. Então, a primeira conversa que Jesus faz, ao finalizar o Sermão da Montanha, é falar, qual porta você vai escolher? O que você precisa deixar na sua vida para seguir aquilo que o Senhor tem? Você lembra quando aquele jovem rico chega para Jesus, e Jesus fala assim, ok, faz o seguinte, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e me segue. Aí o texto diz que foi demais para aquele jovem, porque aquele jovem possuía muitos bens. Em outras palavras, Jesus estava falando, o teu apego. É interessante porque
Jesus não fez isso com outras pessoas, mas fez com aquele rapaz, porque aquele rapaz tinha um apego. E Jesus fala assim: não dá para passar na porta com tudo que você tem. Não dá. Não dá para você passar nessa porta. Eu estava brincando, agora abrindo parênteses, só fazendo uma ilustração para a gente brincar um pouquinho, mas eu não sei quantos viram, tem um restaurante aí, aqui no Brasil, que ele pôs algumas, tipo umas estacas assim, umas mais próximas, outras um pouquinho mais largas, e você ganha desconto de acordo com o que você consegue passar entre as estacas. Então, se você for bem magrinho, você conseguir passar entre as duas estacas ali e tal, você ganha 30% de desconto. Se você não conseguir passar naquela, tem a outra que é um pouquinho mais larga, aí se você conseguir passar nessa, você ganha 15% de desconto. Aí tem uma outra que é largona, se você passar naquela, você não tem desconto nenhum. Sabe, amados, o reino de Deus é um caminho estreito. O reino de Deus é um reino radical. Radical. Tem gente que fala assim: mas você não pode ser tão radical. O reino de Deus é radical. Não dá para servir a Deus e servir ao mundo. Você vai ter que tomar uma decisão, ou um ou outro. Não tem meio, não tem uma porta intermediária. Ou é a porta estreita ou é a porta larga. Ou você serve a Deus ou você serve ao inimigo. Não tem outro caminho nesse meio. E quem está falando isso não sou eu, isso é Jesus. Vamos lá, versículo 15, ele vai falar assim: cuidado com os falsos profetas. E hoje em dia, amados, o que a gente tem de monte por aí, internet, tudo são falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas dentro são lobos e devoradores. Acho que nunca a gente precisou pedir tanto discernimento de Deus para a gente ver e poder discernir o que é lobo e o que é ovelha, né? Ele fala: eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. É interessante, gente, isso. Ele está falando que uma das formas de a gente conhecer uma árvore é através dos seus frutos. Uma vez não vou falar isso, deixa para lá. Vocês reconhecerão pelos seus frutos. Tem tanta gente por aí hoje, gente, falando, usando a voz, tendo um local de voz na sociedade, nos meios. Mas quando você vai pesquisar e você vai ver a vida da pessoa, a pessoa pode ter muitos seguidores, pode ter muitos likes, mas a vida mesmo não gera frutos. E a gente precisa lembrar isso, amados. Não só lembrar em relação aos outros, mas lembrar em relação a nós mesmos. Jesus vai falar assim: você pode colher uvas de um espinheiro ou figos com ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Jesus é muito radical. Jesus não tem meio termo. Ele fala que se a árvore não dá bons frutos, ela é cortada e lançada fora. Ele vai repetir isso depois em João capítulo 15. E ele fala assim: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Sabe, amados, o mundo precisa olhar em nós, não só o discurso, não só a fala, não só aquilo que nós proferimos, mas o Senhor quer ver fruto na nossa vida. Eu falei hoje para os legendários, eu falei: não adianta subir o monte, se a tua vida não gerar fruto daqui por diante. Não adianta você ter uma experiência impactante, você ir no encontro com Deus, ou mesmo vir aqui, se emocionar, se a tua vida não gera frutos, se não tem transformação, se as pessoas não começam, sabe o que é o fruto? É as pessoas começarem a olhar Jesus através da tua vida, e a pessoa começa a olhar e falar:
puxa vida, tem algo diferente em você, e você fala assim, isso é Jesus. Fruto é isso. Fruto é aquilo que Deus quer que nós possamos demonstrar e retratar nas nossas relações, na nossa vida, nos nossos relacionamentos horizontais, no nosso relacionamento vertical, no nosso relacionamento com os nossos pais, no nosso relacionamento com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os irmãos da igreja. O fruto de serviço fruto é tudo aquilo que o Espírito Santo vai trabalhando em nós e vai produzindo para que nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Ele fala, se você não produz esses frutos, não adianta. E aí ele vai falar algo muito sério no versículo 21. Ele vai falar assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha o que Jesus está falando, não basta você falar, olha Senhor, eu falo que a gente vive numa sociedade em que a gente usa o nome de Deus em vão. Tem caras aí, artistas, que não tem o mínimo de temor do Senhor, e começa a compor, fala, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, fala de Deus, mas não tem fruto, não tem vida. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não se iluda com alguém que fala em nome de Deus, mas que não tem fruto e que não tem vida. Não se iluda com a tua vida, se você simplesmente fala Senhor, Senhor, mas a tua vida você não faz a vontade do Pai. Deus não está querendo bajuladores. O Senhor não quer, Ele não precisa disso, sabia? Ele não precisa de likes, Ele não precisa de seguidores, Ele não precisa nada disso. Quem precisa disso é o ser humano, né? Que precisa se alimentar dessas coisas. E a gente vive numa sociedade frenética, né? A gente vive numa sociedade dos likes, que a gente posta uma coisa e fica lá olhando para ver se alguém curtiu, se não curtiu, agora deu tantas curtidas, tal. O Senhor não precisa disso. De seguidores, Jesus não precisa de seguidores. Ele não precisa nada disso. Jesus precisa de corações que sejam totalmente deles. E aí ele diz assim, olha o que ele diz no versículo 22. Muitos me dirão naquele dia. Naquele dia onde nós ficaremos frente a frente com o Senhor. Todos nós um dia vamos ficar frente a frente com o Senhor. Sabia? Tem uma frase, eu sempre questionei uma frase que dizia assim, todos os caminhos levam a Deus. Eu falei, não, só tem um caminho que leva a Deus, que é Jesus. Não, realmente todos os caminhos levam a Deus. Todo mundo, se você está pelo caminho certo, caminho errado, um dia você vai se deparar com Deus. Mas quem veio pelo caminho certo, vai prosseguir. Quem chegou pelo caminho errado, vai voltar. E todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E naquele dia muitos vão chegar e vão falar, Senhor, nós fizemos tanta coisa para Ti, nós profetizamos no Teu nome, Senhor, no Teu nome nós saímos, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, nós fizemos tanta coisa, a gente ajudava na igreja, a gente fazia tanta coisa. E a resposta de Jesus, para mim, é um dos textos talvez mais difíceis da gente olhar, ler e refletir nele. Ele fala assim, então, eu lhes direi claramente. E esse claramente, quando eu leio ele, eu falei já isso nos 3 cultos, eu volto a repetir, a pastora Sônia fala assim, vocês já devem ter visto algumas vezes, ela falou, olha para mim, e eu estou imaginando Jesus, falando assim, olha para mim, você aí que acha que você fez muita coisa, olha para mim, e aí ele fala assim, nunca te conheci, eu nunca te conheci. Mas como, Deus? Eu fiz tanta coisa, eu fiz isso. Deus não quer performance, amados.
No mundo de performance, Deus não quer performance, Deus não quer ativismo, Deus quer coração. Sabe, amados, a gente pode fazer muita coisa para Deus com o coração errado. A gente pode fazer muitas coisas aparentemente para Deus, com um coração egoísta, com um coração soberbo, com um coração tão distante de Deus. E Ele fala assim: olha, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Mas que mal que eles estavam praticando? Eles estavam fazendo coisas boas. A gente pode fazer coisas boas com coração mau. A gente pode viver no pecado, viver em desobediência a Deus e poder fazer coisas boas. Você já parou para pensar nisso? Lá em 1 Coríntios 13, a pastora Sônia sempre lembra esse texto. Você pode até dar o teu corpo para ser queimado, para ser martirizado com motivações erradas. É interessante isso. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica. Olha que interessante que Jesus vai falar. Agora Jesus vai fechar o sermão dele com uma parábola, com uma ilustração. Ele fala assim: olha, depois de tudo isso que eu estou falando, quem ouve as minhas palavras e as pratica. Porque você pode muito bem, eu e você, podemos ouvir e não colocar em prática. Quantas pessoas ouvem e não põem em prática? Eu falava hoje pela manhã, se você for um cristão regular, que vá na maioria dos cultos do ano, semana tem 52, vamos supor aí que você faltou uns 5. Apesar que tem uns crentes hoje em dia que vai no culto uma vez por mês, né? Aí se você for desses, aí tua carga horária vai ser menor. Mas vamos dizer que você é um crente daqueles assim, que dos 52 você só faltou 2 cultos, você veio nos 50. São 50 horas de pregação que você ouviu no ano. Em 2 anos você ouviu 100 horas. 3 anos você ouviu 150 horas. 150 horas, gente, é uma carga horária de um curso de bacharelado de teologia. Em 3 anos, você vinha no culto, você ouviu uma carga horária de um curso de bacharelado de teologia. E era para você ser um crente daqueles cheios da palavra, que vive a palavra. Mas sabe qual é o grande problema? É que a gente ouve, mas a gente sai por aquelas portas e a gente esquece, a gente não pratica. Ou então, pior, né? A gente ouve e fala: isso aí que o pastor falou não tem nada a ver. Eu já vi pessoas falando isso, mas esse pastor falou, não tem nada a ver. Depois acaba chegando nos meus ouvidos, né? A pessoa não fala para mim, mas fala para outros, e outros falam assim: pastor, sabe aquilo lá que o senhor pregou? A pessoa falou que não tinha nada a ver. E chega, né, para a gente. Tá bom, não tem problema. E aí ele fala, volta para o versículo 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Repete comigo: prudente. Prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E eu falava hoje para os legendários, eu falo para você também, a vida cristã, gente, é uma construção. Ela não é feita de momentos. A gente tem momentos que marcam a nossa vida cristã. O momento que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu levantei minha mão, falei: Senhor, entra na minha vida. Há momentos, há marcos. O encontro com Deus foi outro marco na minha vida. Mas a vida cristã, ela é uma construção. Ela é um processo. Ele fala: quem ouve as minhas palavras é semelhante e as pratica é como um homem que construiu a sua casa, que construiu a sua vida sobre a rocha. E construir sobre a rocha, gente, é fundamental para uma edificação permanecer. Eu sou engenheiro civil, trabalhei em construção há muito tempo. E na construção civil, amados, para você construir uma construção sólida, você precisa de uma boa fundação. Eu dei o exemplo aqui, essa galeria
nos deu muito trabalho para fazer, e o maior trabalho que deu para fazer essa galeria não foi nem fazer a galeria, a estrutura, tudo isso foi relativamente simples. Sabe qual foi a grande dificuldade? Foi fazer as fundações. Nós tivemos que entrar com máquinas aqui dentro do salão e fazer brocas de 8 metros de profundidade. Cada viga dessa aqui desce ali e tem uma sapata, cada sapata tem 5 brocas de 50 centímetros. Depois tem esqueci o nome lá, mas para que pudesse suportar esse peso, precisa ter fundação, precisa estar sobre a rocha, porque se não tiver sobre a rocha, sabe o que acontece? A hora que vem o peso, a hora que as pessoas sobem, sabe o que acontece? Cai tudo. Assim como é no natural, é no espiritual. Se a gente não tem a nossa vida alicerçada sobre a obediência da palavra de Deus, e é isso que Jesus está falando, ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. É sobre a palavra de Deus, é sobre os fundamentos de Jesus na nossa vida. E aí ele vai falar no versículo 25, caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Lembre-se disso, amado, sempre. A vida cristã não é uma vida isenta de tempestades. A vida cristã não é uma vida isenta de problemas. Jesus fala, no mundo vocês terão aflições. Eu falava hoje, aqui na volta do Legendários, eu tenho 36 anos de conversão. 36 anos de casado, 37 anos de conversão. E a gente já passou por muitas tempestades na vida. Já passei por tempestades, problemas de ordem financeira, de trabalho, de saúde, de enfermidade às vezes com filhos, enfermidade pessoal, de lutas. Já passei ao longo desses 36 anos por muitas tempestades. Mas sabe o que me manteve ao longo dessas tempestades? Foi o alicerce, porque a nossa vida estava pautada na palavra, estava pautada sobre a rocha que é Jesus Cristo. É isso que nos mantém nas tempestades. Porque o texto vai continuar dizendo, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa. Sabe aquela pessoa que começa a fazer sem plano, sem projeto, sem nada? Ele vai edificando a casa dele na intuição. Gente, eu como engenheiro, às vezes eu vejo uns negócios aqui no Brasil, eu falo, ainda bem que o Brasil não tem terremoto, não tem nada, porque misericórdia, tem o pessoal que simplesmente vai juntando tijolo, vai pondo tijolo em cima do outro e pronto. Tem gente que faz isso com a vida, ele vai fazendo a vida intuitivamente, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e ele vai construindo, longe de Deus, longe da palavra, seguindo às vezes a sua intuição, a sua tradição, o conceito geral do mundo que a gente está vivendo, e ele vai agindo assim. E aí ele fala assim, essa pessoa é aquela que construiu a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Vocês repararam que tanto o prudente quanto o insensato vão sofrer as mesmas lutas. A diferença não é nas lutas, a diferença é no resultado. E foi grande a sua queda. Sabe, amados, pode demorar algum tempo, mas se você constrói uma casa sobre a areia, mais cedo ou mais tarde ela vai cair. Se você edifica a tua vida em cima do teu princípio, do teu valor, você não segue a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde ela vai ruir. E eu queria com isso te levar a fazer uma autorreflexão no dia de hoje. Que porta nós temos escolhido andar na nossa vida?
Que frutos nós temos permitido que a nossa vida gere? Aonde nós temos construído? Na obediência à palavra? Ou na nossa intuição, nos nossos achismos? Aonde a gente tem feito? E o que a gente quer fazer com a nossa vida? Enquanto o pessoal do louvor sobe, o texto vai terminar no versículo 28, dizendo: quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o ensino dele, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. O que eu estou ensinando para vocês hoje não são as minhas palavras, mas são as palavras de Jesus para mim e para você. Quando ministro para você, eu estou ministrando para mim. O que eu tenho feito com tudo aquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus? Eu tenho aprendido a viver uma vida dedicada, edificada sobre Ele, sobre a palavra, ou eu tenho falado: isso não tem nada a ver, eu vou continuar seguindo a minha vida e fazendo aquilo que me bem apraz. Vamos ficar em pé.